Estamos juntos mais uma vez aqui em nosso canal, em nossa página também, Seven Live. E agora nós vamos continuar falando a respeito desse assunto que tem tomado a atenção das mídias, como nós percebemos e observamos, que é a greve dos caminhoneiros, no caso, né? Como cientista social, que sou como professor de sociologia, de filosofia e também de história, já visto a minha especialização também em antropologia, então eu posso falar ou tecer algumas considerações em relação a isso. Então eu vou me valer do direito de falar um pouco a respeito, entendeu, desse movimento social, porque não deixa de ser um movimento social, haja vista essa formação, né, de grupo que ocorreu também durante todo esse processo, as reivindicações, né, que esse movimento social ele impôs, ou ele cobrou, ou tem cobrado aqui, no caso aqui do Estado, e a maneira como ele vem aí se desenvolvendo. Para depois aí nós realizarmos algumas considerações um tanto quanto pessoais, mas logicamente, entendeu? Sem exageros, sem loucura, sem extremos, né, de acordo com aquilo que podemos observar em relação a tudo isso que ocorre. As ciências humanas e sociais, a filosofia, a sociologia, a história, a geografia, não são conhecimentos estáticos, né, de prateleira, né, perfumaria, alguma coisa que você pode, por exemplo, entendeu, deixar como que em uma enciclopédia, como antigamente a gente ia fazer uma pesquisa de história, ou mesmo geografia, então a gente pegava, entendeu, a Barça, pegava Mirador, pegava a enciclopédia Conhecer, né, até ali do Tio Patinhas, né, aquelas enciclopedinhas que tinha também, e aí fazia uma pesquisa, ia na biblioteca, né, quem é da nossa época aqui, quem nasceu aí do ano de 1980 para cá, sabe do que eu estou falando. A gente não tinha acesso, entendeu, a essas informações e conhecimento como a gente tem através de hoje em dia, entendeu, né? Através da internet, através desses dados aí que nós temos acesso de uma maneira generalizada e muito ampla. É uma memória virtual, uma memória coletiva, né? É um inconsciente e também consciente coletivo, né? Que faz parte aqui da nossa vida como um todo, de acordo com essa revolução digital que ocorreu, né, nessa nossa fase contemporânea e por que não dizer também pós-moderna, né? Mas voltando ao assunto da greve dos caminhoneiros, é interessante, entendeu, tecer algumas informações em relação a isso daí, né, as transformações que ocorreram a partir desse movimento social, né, a partir dessa organização que tem aí ganhado algumas características que são tanto quanto interessantes, e o tanto que isso também, de certa forma, aí influenciou, né, o nosso país como um todo, entendeu, né, que é um grupo maior. Então a gente sabe, entendeu, né, que que existem várias profissões, né, profissões indispensáveis para o desenvolvimento da sociedade como um todo, e os caminhoneiros fazem parte, entendeu, dessas profissões, podemos colocar aí, entendeu, dessa forma, justamente pelo papel, né, que ele desempenha e desenvolve em nosso país, né, no tocante ao transporte de mercadorias, enfim, essa grande circulação de mercadorias através das nossas BRs, através das nossas principais rodovias. O Brasil ele cometeu um erro muito grande, principalmente, entendeu, a partir da administração do Fernando Henrique Cardoso, as privatizações, em não investir nas ferrovias. Então, todos os países, entendeu, mais civilizados, vamos dizer assim, né, que muitos aí aplaudem, acham maravilhosos, eles têm, entendeu, uma dependência e uma valorização da ferrovia muito grande, tanto em relação, entendeu, ao transporte de mercadorias quanto pessoas. Você tem, por exemplo, entendeu, trens, né, tirando, por exemplo, o metrô ali de São Paulo e outras grandes capitais e metrópoles, né, que se utilizam aí do metrô, do transporte ferroviário, no caso aqui também, o trem, né, mas ali no perímetro urbano, as grandes cidades, as grandes metrópoles e megalópolis, elas contam muito, entendeu, com o trem, para o transporte, entendeu, de mercadorias, para o transporte, para o escoamento de mercadorias, de produtos e de pessoas. Você vê, por exemplo, o papel do trem para o escoamento do café,
Aliás, entendeu? Essa questão dos transportes só começou a ser desenvolvida a partir do desenvolvimento do café no nosso país. Ali do Vale do Paraíba, na região aqui no interior de São Paulo, Oeste Paulista. E esse escoamento ali para o Porto de Santos, né, para a exportação do café, fez com que houvesse um desenvolvimento do quê? Das ferrovias. Então isso daí, entendeu? É o que aconteceu no nosso país. Só que, infelizmente, essas ferrovias foram sendo deixadas de lado. Né? Eles investiram muito mais aí nas rodovias e deixaram de lado as ferrovias. Por quê? Porque é dispendioso também. Né? Então é preferível você investir só em alguma coisa e abandonar a outra. Sendo que seria interessante que continuasse esse projeto mesmo, entendeu? De expansão da nossa malha ferroviária. Para que a gente não ficasse tão dependente, entendeu? No caso aqui, dos motoristas como nós ficamos agora. Mas nada impede, por exemplo, ou nada impediria de ocorrer, por exemplo, entendeu? Uma greve dos ferroviários. Poderia ocorrer, entendeu? Naturalmente. Por que não, entendeu? Né? Se não fosse, no caso aqui, entendeu? Desenvolvido uma política, né, que fosse favorável à permanência, no caso aqui, ou o trabalho, a valorização do trabalho, através, é lógico, do recurso monetário, aos ferroviários, e no caso agora o que vem acontecido em relação aos motoristas, em relação aí aos caminhoneiros. A greve dos caminhoneiros, ela se iniciou a partir de três grupos principais. E o grupo principal, ou que tinha mais destaque, e que a princípio desenvolvia o diálogo, entendeu? É perceptível isso daí, nós observamos isso daí no desenrolar, entendeu, dessa história, que tinha mais diálogo com as autoridades, né, com o presidente, com as reivindicações, eram os grupos ligados ao sindicato. Por isso que eu falei no vídeo anterior a respeito da valorização do sindicato. Que um bom sindicato, ele não é pelego, não é um sindicato que serve simplesmente para você ir lá jogar sinuca, você ir lá, por exemplo, cortar um cabelo, você, por exemplo, ter acesso aqui a algum dentista, a um tratamento bem básico ali de dente, né? Uma restauração, uma limpezinha, entendeu? Né? Vai lá um sindicato, deu pagar para você, né, uma coroa, vai pagar para você ali um implante dentário bom. Isso aí não desenvolve, né? E nem isso também faz. Vai desenvolver uma viagem para Bertioga, alguma coisa assim, entendeu? Né? Mas um assunto correto, um assunto sério, que possa, entendeu, também aí trabalhar em prol, entendeu, dos funcionários, para que ele possa, entendeu, ter os seus direitos resguardados, né, um aumento de salário, um aumento de benefícios, luta pelos trabalhadores. São poucos sindicatos que funcionam no nosso país e que agem dessa forma. E como eu falei anteriormente, os sindicatos, de certa forma, eles agem, entendeu, de maneira, vamos dizer assim, inócua, né, que significa, entendeu, que ele não tem uma participação efetiva no nosso país, justamente por quê? Por causa da ditadura militar, entendeu, né? Que o processo ditatorial fez com que os sindicatos existissem, assim como o partido, por exemplo, o MDB, durante o período militar, só que na verdade ele não tinha uma ação efetiva, né? Tudo era controlado pelo exército, pelo regime militar. E assim se desenvolveu o Brasil durante 21 anos. E os sindicatos também estavam inclusos nesse processo. A partir do momento que o processo militar, o regime militar, ele começou a enfraquecer, e não era mais interessante, entendeu, para os norte-americanos também que existisse esses regimes militares, no caso aqui no Brasil, em virtude de uma série de fatores, a principal delas que veio ocorrer depois foi a queda do Muro de Berlim, então não tinha mais essa ameaça, entendeu, socialista, principalmente aqui no Brasil, nos países aqui da América do Sul. Então o que ocorreu? Você acaba com o regime militar e entra o processo de redemocratização em vários países aqui da América Latina e, no caso aqui, o Brasil, que nós conhecemos mais, entendeu? Né? Aí você tem ressurgindo vários movimentos, né? Aos poucos eles foram ressurgindo, eles foram renascendo. Movimentos, entendeu? Que servem para o quê? Para lutar pelo direito dos menos favorecidos. Isso aí tem que ter. Qualquer sociedade democrática, ela tem que permitir, entendeu, que isso ocorra. Não é vagabundagem. Tem que permitir. É lógico que você tem oportunistas, entendeu, que agem, né, de maneira muito escusa e corrupta frente a tudo isso daí. Assim como tem muitos sindicatos corruptos. Mas sindicato perene é aquele que não faz nada. E o sindicato dos caminhoneiros fez muito, né? E realmente ali, né, participou, entendeu, durante esse processo. Só que como eu falei, entendeu, você tem o grupo daqueles que estavam ligados ao sindicato. Você tinha um grupo, entendeu, de pessoas, né, que estavam endividados também ali, e eram autônomos, também estavam relacionados ao sindicato, né, relacionados ao sindicato também trabalhadores que estavam colocando seu emprego,
né, o sem emprego aí em questão, e ligados nessa causa também, em prol da diminuição, entendeu, do preço do diesel, tal, do PIS, COFINS, do imposto cobrado sobre o diesel, né, coisa essa que o atual presidente Temer, ele acatou, no caso aqui. E você tem, entendeu, um outro grupo, que estava sendo pressionado, e ainda está sendo, infelizmente, né, pelas grandes empresas transportadoras, e por algumas outras empresas também. E surgiu até um nome agora em questão também, que é o lockout, né? Que são as empresas que obrigam os funcionários a aderirem, participarem de greve, parar de trabalhar para terem um certo benefício em relação a isso. E um outro grupo também infiltrado durante esse processo aí, são aqueles aí que estavam utilizando desse princípio para buscar, entendeu, aí a ditadura, né, para se voltar à ditadura, no caso aqui, buscar de volta, né, clamar de volta pela intervenção militar, não ditadura, mas pela intervenção militar novamente. E as redes de televisão, elas têm uma certa, vamos dizer assim, homogeneidade em demonstrar isso que vem acontecendo. Então tudo isso daí, entendeu, ocorreu aqui no Brasil durante esses momentos. Desde segunda-feira passada, então estamos aí mais uma semana, terça-feira agora, né? Indo para quarta-feira já. Então estamos aí há mais de uma semana mesmo de todo esse processo de greve, no caso aqui, essa mobilização social, essa manifestação, né, no caso. Só que perceba, entendeu, que ela a princípio, ela tinha um caráter relacionado a uma questão, entendeu, dos trabalhadores, a uma questão trabalhista, reivindicatória mesmo, de direitos, de diminuição de salários, e ela adquiriu um caráter conservador e político. Quando você pede, por exemplo, o retorno, no caso aqui, né, dos regimes militares, tal, também, e há também um oportunismo, entendeu, de vários empresários aí, entendeu, lucrando com esse processo, no caso aqui, de greve. O que é interessante falar e dizer, entendeu, em relação a isso, é que a gente não pode, né, deixar se vender, muitas vezes, por tão pouco. Então é interessante perceber, entendeu, tudo isso daí que vem acontecendo, e não ser tão ingênuo assim em acreditar em algumas coisas. O que é interessante saber e compreender, assim, que todos nós temos direito à greve, direito constitucional, os caminhoneiros, mas é interessante perceber que todos os outros grupos também têm direito à greve. Que é interessante compreender e entender que quando um professor, por exemplo, ele faz greve, ele não é vagabundo. Quando um policial, por exemplo, entendeu? Um policial militar fez greve ali em São Paulo, e mesmo outros funcionários públicos ali no Rio de Janeiro realizaram greve, eles não eram vagabundos. Então quem faz greve ou participa de uma greve, se volta e tem uma greve em defesa daquilo, entendeu, que é bom para si, não é vagabundo. E olha só a eficácia da greve, chamando a atenção, no caso aqui, do presidente, a ponto de mudar, entendeu, no caso aqui, essa questão de imposto. Percebe, entendeu, quando o país para, as autoridades elas são obrigadas a realizar algo, e no vídeo anterior eu até falei a respeito disso. Agora, é interessante compreender e entender o real motivo de se desenvolver as coisas. É como se nessa greve tivesse uma peneira. Então você fosse passando, entendeu, a peneira, né, e fosse caindo, entendeu, aqueles que realmente, passando por essa maré, aqueles que realmente tinham interesse comum, e vai sumindo e fica o grosso ali. E o grosso são aqueles, entendeu, oportunistas. Porque quem age, entendeu, através desse movimento, né, querendo, entendeu, uma ação, vamos dizer assim, política, extremamente conservadora, ou, no caso aqui, movido por um interesse econômico, simplesmente, pura e simplesmente, é político. Né? É uma ação política, é uma ação oportunista. Você está se aproveitando, entendeu, de algo que está acontecendo, de uma realidade, no caso aqui uma realidade que é o salário, no caso do caminhoneiro, que é pouco, infelizmente, que deveria ganhar muito mais, principalmente quem financiou, entendeu, o caminhão, está pagando, entendeu, esse caminhão, o autônomo. Então isso daí é terrível, mas não é a única classe, entendeu, que está sofrendo. Não é anulando, entendeu, o processo de greve. Inclusive, entendeu, está para acontecer uma outra greve, agora a greve dos petroleiros. Inclusive também teve outras formas de manifestação que foram suprimidas ali com violência, entendeu, ali, por exemplo, em São Paulo, né, os motoqueiros, os mototaxistas, aderindo à greve também, já participando em relação a isso daí. Então, entendeu, é nítido, notório que tem um grupo, né, infelizmente tem um grupo no Brasil que ele quer, né,
de uma forma ou de outra, de uma forma abrupta, implantar uma forma de governo e uma forma de administração, por exemplo, no nosso país, que é antidemocrático. Então eles querem fazer de tudo, entendeu? Para se achegarem ao poder de uma forma ou de outra, né? Para desenvolver, entendeu? O plano de governo deles. Aí você tem alguns grupos ali, representantes de direita, que têm esse pensamento. E que pensamento que é esse daí? De você só se aliar às grandes corporações ali do Congresso, de você ter a esperança que essas grandes corporações, através dessa aliança, entendeu, do governo com essas grandes corporações que não saem ali do Congresso, os grandes empresários, banqueiros, latifundiários, madeireiros, mineradores, multinacionais, você vai fazer com que as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Isso é uma leda ilusão. Há uma expressão, né, clara, né, e que nós aprendemos, o economista aprende também em relação a isso, que chama-se a mão invisível do capital. Isso daí foi batizado por Adam Smith. É aquela história, entendeu, de que conforme, entendeu, as pessoas vão enriquecendo cada vez mais e as empresas também vão crescendo, se desenvolvendo, né, há uma feliz lei da oferta e da procura, e as pessoas vão comprando e gastando e tudo funcionando às mil maravilhas, mas a gente sabe muito bem que isso não ocorre. Que na verdade, entendeu, as grandes empresas, elas se desenvolvem, elas crescem, justamente por quê? Porque há um peso sobre o trabalhador. Se a empresa, por exemplo, ela pagasse tudo aquilo que o trabalhador realmente merecesse, por conta daquilo que ele desenvolve, a empresa iria quebrar. É uma ética econômica capital, é um princípio de desenvolvimento. Se isso não ocorrer, não tem como funcionar. Então não adianta achar, entendeu, que o Estado ele tem que ter, não ser interventor, ele tem que ser, principalmente em um país de capitalismo periférico como o nosso. E o que seria capitalismo periférico? Capitalismo periférico é uma forma de administração, e no caso aqui é capitalista, assim como por exemplo nos Estados Unidos, só que a nossa economia, por mais significativa que seja, mas ela se presta só para exportar matéria-prima a preços que, de certa forma, são muito inferiores àquilo que seria o ideal. Então ela não exporta tecnologia, ela não exporta, entendeu? Aquilo que dá rendimento, aquilo que dá uma maior independência econômica desses países, não. Aí você tem o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que de certa forma, né, dita uma cartilha, dita não, ele desenvolve uma cartilha mesmo, né, para que esses países, no caso principalmente os países aqui da América Latina, que já foram batizados aí de República das Bananas, né, já tivemos também, entendeu, esse nome aí, venhamos nos comportar sempre como colônias. O Brasil, ele se desenvolveu muito, desde a década de 30, principalmente a década de 30, quando ele se desvencilhou ali daquela oligarquia cafeeira de São Paulo, aí você tem aquela Revolução de 32, que ocorreu a partir, entendeu, de São Paulo, né? Revolução constitucionalista, não foi revolução, o interesse deles não era só a Constituição, mas era também, entendeu, um certo retorno ao poder que eles tinham antes do Getúlio, que Getúlio trouxe para si esse poder, né? E tirou ali da oligarquia cafeeira de São Paulo e de Minas Gerais. E o Brasil, nesse momento, ele teve um salto muito grande em relação a essa questão de desenvolvimento industrial e também independência econômica. Aí você vê, entendeu? O Brasil também, né, se desenvolvendo através de várias formas. O que estrutura e mantém o Brasil é o agronegócio. Mas o Brasil ele pode, entendeu, se desenvolver muito além daquilo que seria, no caso, daquilo que é o agronegócio. Agro é pop, agro é tech, agro é tudo, mas não é a única coisa que tem no Brasil. Você tem, entendeu, minérios, que é muito desenvolvido no Brasil, explorado, principalmente na região norte do Brasil, mas pode se desenvolver muito mais. Você tem aqui o pré-sal, você tem a Petrobras, você tem a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, criada por Getúlio Vargas. Então você tem, entendeu, várias formas alternativas de enriquecimento muito maior. Fora, entendeu, a questão dos tecnopolos, de uma indústria, entendeu, que possa se desenvolver. Por que não até uma indústria automobilística? O que impede? Entendeu? O que impede é essa lei internacional do trabalho. O que impede é o interesse dos países, entendeu, do hemisfério norte. O que impede é o interesse dos Estados Unidos frente ao nosso país. E eu não sou anti-americano, sou anti-americano. Não sou isso não, entendeu? Né? Só que a gente tem que ter uma certa independência. Nós temos que ter uma malemolência, nós temos que ter uma inteligência, uma sagacidade. Nós temos que ter um orgulho próprio
que nos faça não ser tão dependentes, por exemplo, dos Estados Unidos e outros países, e nos traga, né, uma maior qualidade de vida e riqueza sobre nós. E toda essa manifestação, essa ação, ela não tem como, entendeu, ela se desenvolver por iniciativa própria. Simplesmente porque os empresários, agora as pessoas de bem, querem que o Brasil seja assim. Não. O empresário ele pode realizar muitas coisas, ajudar, lógico que pode, mas cabe a um Estado. Um Estado, entendeu, que auxilie, que dê a oportunidade às pessoas crescerem e se desenvolverem. Que não fique, entendeu, contemplando, né, toda a desigualdade social que a gente observa no Brasil e não faça nada. E só intervenha quando tem alguma convulsão social, algum problema. Aí o Estado vai lá e intervém com força. Mas se não for assim, não. Não! Isso é muito pouco e merecemos muito mais. Principalmente num país tão desigual quanto o nosso, que tem um IDH muito baixo, né? Muito baixo, baixo de muitos países, entendeu? Aí que são bem menores do que o nosso país. Então nós temos aí, entendeu, a chance de crescer e se desenvolver, a chance que a maior oportunidade que nós temos para desenvolver isso daí é através das eleições, né? E devemos aí ter consciência daquilo que está acontecendo. Não acreditarmos tanto assim naquilo que as pessoas falam e dizem. Estamos aqui já há 20 minutos e 39, né? Eu sei que eu falei bastante também, né, durante esse momento aqui. Pretendo falar mais em alguns outros momentos. Tem algumas outras coisas para falar também. São tantas informações que a gente vai concatenando tudo isso e desenvolvendo algo que é mais, vamos dizer assim, produtivo. Uma outra coisa também, só para adiantar um pouco aquilo que eu irei falar aí no próximo vídeo, essa loucura que o Brasil está vivendo em relação a comunismo, entendeu, né? É interessante falar o que seria comunismo. Comunismo é uma forma de governo onde você não tem divisão de classe, isso em tese, lógico, né? E as pessoas vivem de maneira igualitária e tudo ali, entendeu, pertence a todos, o Estado. Seria uma outra fase do socialismo. Agora, por exemplo, entendeu, teve um discurso da Sherazade, nossa, muito linda, por sinal, muito bonita. Mas isso não vem ao caso, mas é muito, muito linda, né, maravilhosa, né? E famosa por vários discursos polêmicos, tal, entendeu, né? Só que é nítido e notório que o pensamento dela e a forma dela se manifestar e agir e articular, entendeu, seus discursos é de direita. É um pensamento conservador. Não tem nada de comunismo, entendeu? Ela não é comunista. Aí você tem, entendeu, um caminhoneiro, né, falando, né, a respeito das suas reivindicações, o porquê ele estava ali. É interessante compreender, entendeu, que não é à toa, é lógico, entendeu, que ele tinha os seus motivos em si, mas ele chamou ela de comunista. Ah, a Sherazade que ela é comunista. E outros vídeos também que circulam na internet, dizendo que até o presidente Temer é comunista. Onde? Nem o Lula ele era comunista. O Lula não desenvolveu um comunismo no Brasil. O Brasil não desenvolveu um socialismo. O Brasil você teve, entendeu, uma maior ação do Estado em desenvolver políticas sociais. Isso daí se desenvolveu, queira ou não, doendo ou não, no governo Lula. A princípio, né? Fernando Henrique ele começou alguns projetos. Não podemos dizer que não. Mas no governo Lula você tem uma ação muito maior frente a isso daí. Isso aí foi se desenvolvendo, né? Uma ação mais social, mais sólida, né? Olha só, entendeu? Quantas pessoas, por exemplo, que nunca tinham andado de avião, eu por exemplo, nunca andei, não tive oportunidade. Não é porque eu tenho medo, não, por falta de condição financeira. Mas quantos, por exemplo, que viajaram de avião para fora, pelo Ciências Sem Fronteiras, conheceram outros países, tiveram bolsas, o ProUni. O PSDB também tem desenvolvido, nessa guerra partidária, tem o programa Escola da Família, a qual inclusive foi beneficiado. Mas perceba, entendeu, que o governo, mesmo o governo, por exemplo, do PT, né, desenvolveu várias políticas sociais sérias, como Bolsa, por exemplo, Bolsa Família, programas habitacionais sérios. Ah, mas aí as corretoras, né, as grandes indústrias imobiliárias não gostaram disso daí. Lógico que não, entendeu, né? Mas inclusive elas também foram auxiliadas, porque foram outros programas, outros projetos, subsídios que foram também desenvolvidos. Oh, entendeu? Isso aí tem que acontecer. O Brasil ele não pode, entendeu, ficar estático em relação a essas questões sociais também. Para que as pessoas tenham maior qualidade de vida, melhor educação, né? Uma melhor, entendeu, visão de mundo, para que tudo, entendeu, venha crescer, inclusive aqueles que detêm o poder, também venham se desenvolver mais.
tudo venha se desenvolver mais no Brasil. Não é idealismo utópico, não é socialismo. Isso daí é verdade, é humanismo, é inteligência, pura e simplesmente. E é assim que as coisas fluem. É assim que tudo vai fluindo, é assim que tudo vai se desenvolvendo. E o Brasil sim tem potencial para ser aí uma grande potência em todos os sentidos. Né? Desafiar grandes nações, aí, desenvolver muita coisa. Tem potencial, temos potencial, e potencial humano para isso. E eu já falei até em outros vídeos, entendeu? Essa questão mesmo da nossa própria formação étnica, né? Aquilo que nós somos, tal. Isso daí, entendeu? É muito louvável, você não vê em outro país. A gente tem que parar, entendeu? De ter aquele complexo de vira-lata, né? Aquela baixa autoestima, entendeu? Que nos faz nos sentir assim tão mínimos. Isso aí é próprio, entendeu? Nosso aqui. Já falei em outros vídeos também o porquê disso daí que isso ocorre. Então devemos aí ter a chance, devemos sim realizar muitas coisas. A greve dos caminhoneiros, entendeu? Está acontecendo, não sei até quando, não creio, não acredito que vá durar muito também todo esse processo. É praticamente certo que terá, entendeu, a greve dos petroleiros e posteriormente ocorrerão algumas outras greves. Agora vamos ver qual que vai ser a ação do Estado frente, entendeu, a essas greves. Né? O que está acontecendo no Brasil? Né? O que está se desenvolvendo no Brasil também? Não que eu queira, entendeu, que o Brasil pare, não é isso não. Mas o que eu quero de verdade, entendeu, é que todos nós tenhamos condições dignas. Olha a quantidade de desempregados que tem no Brasil, mais de 14%. E quantos que não vivem em economia informal? E quantos que são nem no trabalho, nem estudo? E quantos que são desalentados? Cada dia surge um termo novo, entendeu? Em relação às pessoas que estão aí sobrevivendo, né? Estão buscando, estão aí procurando, né, desenvolver várias formas aí para poder sobreviver, para poder viver, né? Encontrando alternativas, entendeu? Ali mágicas, né, para poder ter o pão de casa. Não, entendeu? A gente tem que pensar nisso daí, não pensar simplesmente em nós, mas em todos, de uma maneira geral. Não achar que o Brasil só é o estado de São Paulo, ou é só o sul do Brasil. O Brasil é muito mais do que isso. E devemos nos preocupar com todos de maneira integral. Somos todos brasileiros. Isso é uma frase que tem que ficar no Facebook. Somos todos brasileiros. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu espero desenvolver outros vídeos aí. Comentem, compartilhem, critiquem aí. Fiquem à vontade em relação a isso. E estamos juntos mais uma vez. E será que o Brasil vai ser hexa nessa Copa? Vamos ver, vamos esperar, hein? Espero que sim. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.